Fala galera ligada no Pautas e Táticas, cabelinho na régua, camisa mais bonita do Brasil, porque o assunto hoje é a seleção brasileira, um assunto que também é muito pedido por alguns inscritos lá no privado do Instagram, enfim, aqui nos comentários também, que é o que a seleção do Penta teve, né? A seleção de 2002 do Filipão, que faltou para a seleção de 2006 do Parreira, que era muito favorita para conquistar o Hexa naquela oportunidade, tinha muito talento individual, quadrado mágico, tudo mais, um time que tinha vários protagonistas dos melhores clubes do mundo. O que faltou para aquela seleção de 2006 que sobrou em 2002? Vou fazer um comparativo aqui com os dois clubes, com os dois times da seleção brasileira, por ordem cronológica, né? Começando com o time do Penta, o time de 2002, com Marcos no gol, Lúcio, Edmilson e Roque Júnior na zaga, eram 3 zagueiros, mas o Edmilson podia fazer a função de volante também, vamos falar sobre isso já já. Kleberson e Gilberto Silva, os 2 volantes, Cafu e Roberto Carlos nas alas, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, o trio de ataque, era um 3-5-2, um 3-4-3, mas o importante é ter em mente que a disposição tática poderia ser essa ou até essa, com 2 meias atacantes e um centroavante. Mas o que esse time aqui tinha de especial? As variações táticas, com certeza. Eram 3 zagueiros, mas o Edmilson poderia jogar como volante, como já dissemos, fazendo assim com que os laterais jogassem mais numa linha de 4 e menos numa linha de 5. Nesse caso aqui, poderia ser configurado um 4-3-1-2 ou o 4-3-2-1, um esquema pouco utilizado no futebol mundial, mas que de qualquer forma dava muita liberdade para esses 2 jogadores. Mas o Edmilson jogava realmente mais aqui num trio, porque dava mais sustentação, dava mais cobertura para os laterais, e ainda tinha 2 volantes aqui muito diferentes. Gilberto Silva, primeiro volante, Kleberson, segundo volante. Gilberto Silva fazia mais a proteção à zaga, Kleberson encostava mais no ataque, aparecia mais como homem surpresa. Tem lances emblemáticos dele na Copa do Mundo, inclusive fazendo boas conduções de bola. Inclusive, além do Edmilson, o Lúcio também era um cara que se aproximava bastante, ele corria bastante para frente, conduzindo a bola. Na própria final contra a Alemanha, ele fez muito isso, conduziu muito a bola, atacava muito para o ataque, mas o grande barato desse time eram realmente esses 5 caras aqui. Os 2 laterais, Cafu e Roberto Carlos, eles eram muito ofensivos, eles jogando como alas, eles atacavam muito a linha de fundo, tinham muita liberdade para poder ter o domínio sobre esses lados de campo, e esse trio de ataque, ele era com 2 pontas de lança e um atacante, ou um ponta de lança e um atacante, um centroavante, né? E o outro segundo atacante, digamos assim, que era o Rivaldo. Então, ou eles podiam trocar, né? O Ronaldinho encostava aqui, o Rivaldo ficava por trás deles. Eles alternavam muito aqui entre meias e o lado esquerdo do ataque. Mas eram jogadores com muita liberdade, eles apareciam por onde forem. Até o Ronaldo também poderia sair da área para abrir mais espaço para esses 2 jogadores entrarem em diagonal. O importante é a gente ter em mente que não tinha nenhum ponta. Com isso, as pontas e os lados do campo realmente ficavam com os 2 laterais, o que fazia com que o time fosse muito equilibrado. Tinha 5 para defender no momento com bola, cuidando da defesa, e 5 se preocupando só com o ataque. Mas isso não se traduzia na fase defensiva de jogo, quando o time não tinha a posse de bola, porque para defender apenas o Ronaldo não participava do momento defensivo. Quando o time era atacado por dentro, Ronaldinho e Rivaldo auxiliavam nesse primeiro cerco. Cafu e Roberto Carlos voltavam, o Kleberson muitas vezes auxiliava os 2 nessa primeira pressão, e o Edmilson se juntava ao Gilberto Silva. A gente hoje tem a nomenclatura disso aqui como 4-2-3-1, na época não tinha muito. Na época não havia uma nomenclatura de sistema tático para essa formação aqui, mas era a formação defensiva, até porque o Edmilson era esse híbrido de zagueiro e volante, o Kleberson era volante, esses 2 eram atacantes, então não era uma linha de 3 meias, mas o cerco ali, a primeira pressão, era feito com esses 3 jogadores, o Edmilson se juntava ao Gilberto Silva. No momento de baixa pressão, o Edmilson voltava, e o Roberto Carlos, juntamente com o Cafu, também voltavam e formavam a linha de 5, assim como o Kleberson voltava com o Gilberto Silva. Os lados do campo não tinham ali aquele retorno de Ronaldinho e Rivaldo, eles não acompanhavam o lateral até o final, mas o que acontecia era que os laterais tinham essa liberdade para poder dar um embate no homem da bola, caso houvesse realmente essa necessidade. Com isso havia
a cobertura do zagueiro e também a entrada de um volante, geralmente do Gilberto Silva, principalmente quando o time era atacado diretamente pelo lado do campo. O Kleberson se juntava também a Rivaldo e Ronaldinho, os três fechavam aqui, digamos que o time esteja sendo atacado por esse lado. O Roberto Carlos fazia aquele primeiro cerco e aqui ficava um espaço. O Cafu ficava cuidando da virada de jogo, da prováveis, possíveis viradas de jogo do adversário para o outro lado. Os três zagueiros protegiam a área e ficava esse espaço aqui, entre o zagueiro e o lateral que está dando combate, nesse caso o Roberto Carlos. Era nesse espaço que entrava o Gilberto Silva para fazer a cobertura. Então era tudo muito organizado para os padrões daquela época, né? O futebol não era tão compactado como é hoje. Já a seleção de 2006, 4 anos para frente, claro, o futebol teve um pouco mais de evolução. Algumas peças se mantiveram naquele elenco principal, mas a equipe não evoluiu tanto assim taticamente, dá até para dizer que regrediu. A equipe que não era tão... que era muito brilhante, né, nas suas peças individuais, mas que não era tão organizado taticamente quanto o time de 2002. Era um time que jogava numa formação de 4-2-2-2. Era Dida no gol, Cafu era um dos que permanecia na lateral, Lúcio também, outro remanescente, Juan na zaga, já surge por aqui, Roberto Carlos na lateral esquerda, Emerson, volante da Juventus, muito bom jogador, era o primeiro volante, Zé Roberto era o segundo volante. Zé Roberto foi o melhor jogador do Brasil naquela Copa, mas era um dos que jogava improvisado. Zé Roberto começou a carreira como lateral esquerdo, foi jogar de camisa 10, na Copa ele foi segundo volante. Aqui jogavam mais centralizados Kaká, que era ponta de lança no Milan, Ronaldinho Gaúcho, que era ponta esquerda no Barcelona. Os dois jogaram como meias armadores nesse quadrado de meio campo. E era quadrado mágico porque eram esses 4 jogadores ofensivamente. Kaká, Ronaldinho, Adriano, Imperador e Ronaldo Fenômeno. 2 jogadores que são centroavantes, ocupavam o mesmo espaço de campo e que chegaram fora de forma, né, na verdade, na Copa do Mundo. Ronaldinho muito desgastado pela temporada também que fez pelo Barcelona, jogando a Champions até a final, inclusive foi campeão daquela edição da Champions com o Barcelona. Mas vamos aos problemas táticos desse time aqui. Além dos improvisos que nós já dissemos, de Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho, olha esses espaços aqui do lado de campo. Não tem jogadores para tabelar. Por mais que o Ronaldinho tivesse essa tendência de jogar aberto no Barcelona ele fazia a função de começar o jogo aberto e centralizar, dando espaço assim para o lateral. Aqui o espaço é do lateral e ponto. Ele não faz esse movimento contrário, até porque é um jogador destro. Então a tendência dele era puxar para o meio. O Kaká a mesma coisa, já que jogava na ponta do losango, no seu clube, no Milan. Ele tinha essa característica, era um meia atacante puro, um ponta de lança puro, muito mais Rivaldo do que Kleberson, do que um meia armador qualquer. Os dois, né, na verdade. O Ronaldinho jogando mais aberto e o Kaká jogando aqui mais encostando na dupla de ataque. E por mais que esses atacantes aqui, eles tivessem um bom jogo de fora da área, arrancassem bastante, eles chegaram fora de forma realmente na Copa. E com isso ficava muito difícil para eles ocuparem esse mesmo espaço do campo. Aqui o Cafu tinha o mesmo problema do Roberto Carlos. A lateral era somente deles e eles partiam da posição de defesa, não de alas, diferentemente de 2002. Então eles tinham que fazer esse vai e vem o tempo todo, sendo 4 anos mais velhos. Já eram jogadores veteranos naquele elenco. Então a cobertura das laterais era muito complicada. E era feita de forma diferente e uma lateral de cada vez. Quando pelo lado direito, o Lúcio cobria, o Emerson entrava. Lateral esquerda ficava descoberta. Quando pelo lado esquerdo, Zé Roberto, que foi lateral, fazia a cobertura dele. Lateral direita ficava descoberta. Então era um dilema tático muito grande para esse time e encontravam os adversários muitos espaços, principalmente aqui pelos lados. A seleção de 2005, que encantou o mundo na Copa das Confederações com um futebol brilhante, tinha algumas diferenças de peças. Para começar, Cafu e Roberto Carlos foram poupados daquela Copa. Cicinho, em São Paulo, já estava no Real Madrid, jogava pelo lado direito, e o Gilberto jogava na lateral esquerda. Também havia uma mudança aqui no posicionamento de Kaká e Ronaldinho, principalmente porque o Adriano era o camisa 9, o Ronaldo também foi poupado, o Robinho era titular. E aí, ou o Kaká jogava na dele e o Ronaldinho também, Kaká como ponta de lança, meia central, Ronaldinho aberto pela esquerda, cortando para o meio, abrindo espaço para o lateral, e o Robinho jogava aqui aberto pela direita, ou como naquela época ainda não havia essa configuração de 4-2-3-1, o time era mais lido mesmo como 4-2-2-2,
porém o Robinho era mais móvel, poderia cair também pelo lado esquerdo, com isso o Ronaldinho ficava centralizado, que é uma posição que ele gosta muito, é a posição que ele prefere, inclusive, mais do que a ponta esquerda, apesar de ter sido a posição que ele melhor jogou na carreira, e o Kaká é quem ficava pela direita. Mas fazia muito mais sentido, tinha muito mais lógica, a distribuição de espaço e a ocupação de espaço era muito maior. Esses dois laterais atacavam somente quando o movimento do jogador mais aberto era para dentro, com isso o outro lateral ficava um pouco mais fixo e havia aquela cobertura que a gente já falou. Só que aí o outro lateral ficava mais contido, eles não atacavam ao mesmo tempo como o Cafu e o Roberto Carlos faziam em 2006. Então se o Cicinho atacou por aqui numa investida do Kaká ou do Robinho, no caso se eles jogassem com essa formação, o Gilberto ficava mais preso. E aí no momento defensivo, o Emerson tapava o buraco enquanto o Lúcio cobria o Cicinho. E do outro lado, a mesma coisa. Se o Ronaldinho fizesse esse movimento para dentro, o Gilberto atacava, o Cicinho era quem prendia. Precisou defender, Zé Roberto fazia a cobertura. Então tinha uma organização defensiva muito maior no time de 2005. Já o time de 2006 não tinha. Inclusive em 2006 eles mudaram a formação 2 vezes. No jogo em que o Brasil é eliminado contra a França, o Parreira ele faz algumas alterações no time. Ele saca o Adriano do time e também saca o Emerson. Entram no time Gilberto Silva como primeiro volante. Ele estava no elenco de 2006, mas era reserva. Inclusive deveria ser titular, porque era mais jogador que o Emerson, na minha opinião, e era um jogador para posição, para jogar ao lado do Zé Roberto. Depois o Zé Roberto se provou, mostrou que era o melhor jogador do Brasil naquela Copa, que jogou o melhor mesmo improvisado, porém não era o cara para fazer aquela função mais defensiva que a seleção demandava. Mas enfim, jogaram Gilberto Silva, Juninho Pernambucano entrou por aqui, ao lado do Zé Roberto seriam 2 meias armadores, aí era muito mais a função do Zé Roberto mesmo. O Juninho já era mais um camisa 10, mas também poderia jogar como meia armador aqui por esse lado. E aí o Kaká jogou numa posição muito mais compatível com o futebol dele, e o Ronaldinho encostando mais com o Ronaldo Fenômeno, tendo um pouco mais de liberdade, mas o problema das laterais continuava, os espaços continuaram muito expostos, o Gilberto Silva continuava fazendo aquela cobertura pelo lado direito e a esquerda ficava descoberta, porque o Juninho não fazia esse movimento que o Zé Roberto fazia. Então os problemas táticos continuaram. Então o time era muito exposto, muito frágil na defesa, os jogadores ou chegaram com uma idade avançada ou fora de forma, então não havia equilíbrio tático no time de 2006 como havia no time de 2002. Só o talento realmente não vai resolver muita coisa. O time de 2002 é a personificação do que sempre deu certo no futebol brasileiro em Copas do Mundo, que era dar liberdade para os seus principais craques e organizar a casinha, organizar a defesa. Claro que hoje demanda uma participação defensiva muito maior dos atacantes e ofensiva muito maior dos defensores também para armar o jogo. Mas até isso aquele time tinha, com o Edmilson se transformando em volante, com o Lúcio fazendo arrancadas, com o Rivaldo e o Ronaldinho serem mais disciplinados, com o Kleberson fazendo aquele vai e volta também. Então era um time muito equilibrado, realmente moderno àquela época. Hoje a gente tenta replicar, hoje não, né? Mas em tempos mais recentes, em tempos mais modernos, a gente brasileiro, né? Nós brasileiros, temos uma visão muito retrógrada ainda do que é a tática no futebol. A gente acha que seleção é o lugar dos melhores e que eles vão se resolver. Coloca os melhores em campo e eles vão dar certo. Se tiver grandes atacantes, tiver um time capaz de fazer muitos gols, não importa se você tiver uma defesa mais fragilizada, você mete 4 gols e toma 3 e mete 4 no caso. Mas acho que não é por aí. Acho que tem que ter uma organização defensiva maior, como 2002 tinha e faltou muito em 2006. O que você acha dessa análise? O que você acha dessa comparação? O que mais faltou em 2006? O que sobrou em 2002? O que dá para tirar daquele time de 2002 para 2022? Né? 20 anos depois a gente ainda não ganhou o Hexa, que parecia tão próximo ali em 2006, mas não veio, também não veio em 2010, não veio em 2014, não veio em 2018. O que ainda está faltando? Vou deixar aqui em cima no card um vídeo em que eu falo sobre isso em comparação às seleções que ganharam essas últimas 4 edições da Copa do Mundo, e a gente vê como a tática é importante, tanto para uma seleção, quanto para, coletivamente falando, quanto para o brilho maior das melhores peças individuais que a gente tem numa equipe. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!